Porque a alma adoece, o corpo sente e o espírito se cala. Talvez você tenha chegado até aqui sem saber explicar direito o que está sentindo. Você ora, mas a oração parece pesada. Você tenta se cuidar, mas o corpo não responde como antes. Você segue a rotina, cumpre obrigações, sorri para as pessoas, mas por dentro existe um cansaço que não passa. E é exatamente aqui que começa o problema. Porque, segundo a Bíblia, nem toda dor começa no corpo, nem todo esgotamento é físico, nem toda ansiedade é emocional. Existe um ponto invisível, profundo, onde tudo começa a se desalinhar. A palavra mostra que quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Primeiro a alma perde o equilíbrio, depois o corpo começa a sentir e, por fim, o espírito se cala. Não porque Deus se afastou, mas porque algo dentro de nós saiu do lugar. Hoje, muitas pessoas tratam apenas os sintomas, buscam alívio para o corpo, tentam controlar a mente, procuram motivação espiritual, mas ignoram a pergunta mais importante de todas: o que está fora de ordem dentro de mim? A Bíblia não separa o ser humano em partes desconectadas. Ela revela um todo integrado: espírito, alma e corpo. Quando um sofre, os outros sentem. Quando um adoece, os outros carregam o peso. Por isso existem pessoas que se alimentam bem, fazem exercícios, dormem, mas continuam exaustas. Outras que leem a Bíblia, frequentam cultos, oram, mas vivem emocionalmente quebradas. O problema não é falta de fé. O problema é desordem interior. E essa desordem não começa de fora para dentro. Ela começa aqui dentro. Antes de continuarmos, eu preciso te pedir algo simples e muito importante para que essa mensagem alcance quem precisa ouvir isso hoje. Se este começo já falou com você, escreva nos comentários: algo está errado. Isso ajuda o YouTube a entregar essa palavra para pessoas que estão vivendo exatamente esse conflito silencioso. Pessoas que sentem que algo não está bem, mas não sabem explicar o quê. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Cada vídeo aqui não é apenas conteúdo, é processo espiritual, é alinhamento, é restauração feita da forma certa. Agora, respira fundo. Não tenha pressa, porque o que Deus vai revelar aqui não é para acusar você, é para curar você. A Bíblia ensina que quando o espírito perde prioridade, a alma assume o controle. E quando a alma assume o controle, o corpo vira refém. É nesse ponto que surgem excessos, compulsões, fugas emocionais, hábitos que parecem pequenos, mas vão corroendo por dentro. Não é sobre força de vontade, é sobre ordem. E enquanto essa ordem não é restaurada, nada funciona plenamente. Nem a fé, nem a saúde, nem a paz. A quebra da ordem interior raramente acontece de forma abrupta. Não é um colapso repentino, não é um grande pecado escancarado, não é uma decisão consciente de se afastar de Deus. Na maioria das vezes, ela acontece em silêncio, aos poucos, quase imperceptível. É por isso que tanta gente adoece por dentro sem conseguir apontar exatamente quando tudo começou a sair do lugar. A Bíblia mostra que a vida interior funciona como uma hierarquia. Quando essa hierarquia é respeitada, há equilíbrio. Quando ela é invertida, há desgaste. O espírito foi criado para governar, a alma para administrar e o corpo para servir como instrumento. Mas quando essa ordem se rompe, a alma tenta governar sozinha. E a alma, quando assume esse papel, se cansa rápido, se confunde fácil e busca alívio em qualquer lugar. É nesse ponto que muitos não percebem o início do adoecimento, porque externamente tudo ainda parece funcional. A pessoa continua trabalhando, cumprindo responsabilidades, frequentando ambientes espirituais, mantendo uma aparência de normalidade. Mas, internamente, algo já começou a se deslocar.
A primeira rachadura geralmente aparece na atenção. O coração começa a se dispersar. O silêncio começa a incomodar. A presença de Deus deixa de ser prioridade e passa a ser acessória. Não porque a pessoa rejeitou a fé, mas porque permitiu que outras urgências ocupassem o centro. E quando o centro muda, todo o resto precisa se adaptar, quase sempre de forma forçada. A Bíblia alerta que onde está o tesouro, ali estará o coração. Isso não fala apenas de dinheiro, fala de foco, de energia, de devoção. Aquilo que ocupa o centro do seu interior governa suas decisões, seus desejos e até suas reações físicas. Quando esse centro deixa de ser espiritual e passa a ser emocional, relacional ou circunstancial, a ordem começa a se quebrar. E aqui entra algo que muitos ignoram. A alma não foi feita para carregar o peso do governo da vida. Ela foi feita para ser cuidada, não para comandar. Quando a alma assume o controle, ela governa a partir de emoções, carências, medos e desejos imediatos. Isso gera escolhas impulsivas, excessos disfarçados de necessidade e uma busca constante por compensação. É por isso que, quando a ordem interior se quebra, o corpo começa a sentir. O corpo sempre sente primeiro. Ele reage ao que a mente tolera e ao que a alma carrega. Tensões acumuladas viram dores. Ansiedade contínua vira exaustão. Falta de descanso vira inflamação silenciosa. Não é castigo, é consequência. Mas o problema não para aí. Quando a alma governa e o corpo começa a reclamar, o espírito costuma ser silenciado. Não porque Deus se afastou, mas porque a pessoa perdeu sensibilidade espiritual. O barulho interno fica alto demais. As preocupações ocupam espaço demais. A pressa se torna constante demais. E o espírito que fala em quietude deixa de ser ouvido. Aqui a frase eixo se encaixa com precisão cirúrgica. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. A alma passa a viver em modo de sobrevivência. O corpo entra em modo de resistência e o espírito entra em modo de silêncio. Esse silêncio espiritual não é ausência de Deus, é saturação do interior. É excesso de estímulo, excesso de cobrança, excesso de tolerância ao que não deveria ser normal. A pessoa continua acreditando, mas já não consegue ouvir, continua orando, mas já não consegue descansar, continua buscando, mas já não consegue sentir. E tudo isso começa quase sempre com pequenas concessões, pequenas tolerâncias, depois eu vejo isso, pequenos hábitos usados como válvula de escape. Nada disso parece grave isoladamente. Mas a soma cria um padrão, e padrões moldam estruturas. A Bíblia nunca tratou o ser humano como uma máquina que aguenta tudo. Pelo contrário, ela reconhece limites, ritmos, estações. Ignorar isso não é sinal de maturidade espiritual, é sinal de desordem. Quando alguém vive constantemente acima do limite, algo dentro começa a cobrar. E esse algo não é inimigo, é alerta. Muitos chamam esse estágio de ataque espiritual, outros chamam de fraqueza emocional, outros ainda chamam de fase difícil. Mas a palavra aponta para algo mais profundo: desalinhamento interior. A pessoa não está possuída, nem sem fé, ela está fora de ordem. E quando a ordem se quebra, a cura não pode começar no corpo apenas, nem apenas na mente, nem apenas na espiritualidade externa. Ela precisa começar exatamente onde a quebra aconteceu, dentro. É por isso que tantas tentativas de mudança falham, porque tentam corrigir o efeito sem restaurar a hierarquia. Tentam ajustar o comportamento sem reorganizar o interior. Tentam tratar o cansaço sem tratar a fonte. Enquanto o espírito não retoma o lugar de governo, a alma continuará sobrecarregada. Enquanto a alma continuar sobrecarregada, o corpo continuará sentindo.
Enquanto o corpo continuar sentindo, a pessoa continuará achando que algo está errado, sem saber exatamente o que. E no fundo, está mesmo. Não fora, dentro. A boa notícia é que a Bíblia não apenas revela o problema, ela revela o caminho da restauração. Mas esse caminho exige algo que muitos evitam: reordenar prioridades internas, voltar o centro para o lugar certo, reduzir tolerâncias, recuperar o silêncio, respeitar limites, não como regra religiosa, mas como sabedoria espiritual. Porque quando a ordem interior começa a ser restaurada, algo muda imediatamente. A alma respira, o corpo responde, e o espírito volta a ser ouvido, não de forma barulhenta, mas clara, não com urgência, mas com direção. Quando Deus decide restaurar alguém, Ele quase nunca começa mudando as circunstâncias externas. Isso frustra muita gente. A pessoa ora, esperando que algo fora se resolva, o problema financeiro, a pressão emocional, o cansaço físico, o conflito familiar, mas nada muda de imediato. E essa demora não é descaso, é método. Deus trabalha por ordem, não por urgência humana. A Bíblia mostra repetidas vezes que Deus não constrói sobre estruturas desalinhadas. Antes de levantar algo novo, Ele corrige a base. Antes de aliviar o corpo, Ele reorganiza o interior. Antes de devolver força, Ele devolve governo espiritual. E esse processo começa quase sempre em um lugar desconfortável: o silêncio. Quando a ordem interior foi quebrada, a alma se acostumou a fazer barulho. Pensamentos acelerados, emoções confusas, necessidade constante de estímulo, dificuldade de parar. O silêncio passa a ser evitado porque ele revela o que estava sendo ignorado. Mas é justamente no silêncio que Deus começa a agir. A restauração começa quando o espírito volta a ocupar o centro, não como teoria, mas como prática. A pessoa passa a perceber que não pode mais viver reagindo a tudo, não pode mais tolerar excessos achando que isso é normal. Não pode mais se alimentar de qualquer coisa, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, sem pagar um preço interno. Aqui a frase eixo se torna ainda mais clara. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Mas quando essa ordem começa a ser restaurada, todo o resto começa a se alinhar. Deus começa a restaurar a ordem quando Ele devolve sensibilidade. Sensibilidade para perceber limites. Sensibilidade para reconhecer excessos. Sensibilidade para sentir quando algo que antes parecia inofensivo já não cabe mais. Isso não é culpa, é amadurecimento. Muita gente confunde restauração com entusiasmo espiritual. Mas Deus não começa trazendo euforia, Ele começa trazendo consciência. Uma consciência que incomoda, mas cura. Uma consciência que confronta, mas organiza. Uma consciência que não acusa, mas direciona. É nesse estágio que a pessoa começa a perceber algo importante. O problema nunca foi apenas o que ela fazia, mas o que ela tolerava. Pequenos hábitos mantidos por conveniência, rotinas desgastantes aceitas como inevitáveis, comportamentos usados como fuga emocional. Tudo isso foi sendo normalizado até virar estrutura, e estruturas moldam vidas. A Bíblia ensina que tudo o que domina você deixa de ser apenas um hábito e passa a ser um senhor. Não importa se é algo socialmente aceito ou espiritualmente disfarçado. Se governa suas reações, seus horários, sua energia e sua paz, está fora de ordem. E Deus não divide o centro com nada. Quando a restauração começa, Deus não arranca tudo de uma vez. Ele começa mostrando o que está fora do lugar. Ele reposiciona prioridades. Ele ensina a pessoa a parar antes de se esgotar, a dizer não sem culpa, a descansar sem se sentir improdutiva, a cuidar do corpo como instrumento, não como válvula de escape. Esse é um ponto crucial.
O corpo não foi criado para carregar o peso da alma desorganizada. Quando isso acontece, o corpo responde com sinais: fadiga constante, compulsões, dores recorrentes, inflamações silenciosas, não como punição, mas como linguagem. Quando Deus restaura a ordem, Ele ensina a escutar essa linguagem sem medo, a tratar o corpo com respeito, a entender que espiritualidade não é negligenciar limites, mas honrá-los. O descanso passa a ser visto não como preguiça, mas como obediência. A disciplina deixa de ser peso e passa a ser proteção. Enquanto isso, a alma começa a se ajustar. Emoções deixam de comandar decisões. Carências deixam de ditar comportamentos. A pessoa aprende a sentir sem ser dominada pelo que sente. Aprende a reconhecer tristeza sem se afundar nela. Aprende a lidar com ansiedade sem se entregar a excessos. E o espírito, pouco a pouco, volta a falar. Não gritando, não pressionando, mas orientando. Trazendo direção clara, trazendo convicções simples, trazendo paz que não depende de circunstâncias externas. Esse processo não é rápido, porque rapidez não sustenta transformação profunda. Deus prefere solidez à velocidade. Ele prefere estabilidade a entusiasmo momentâneo. Por isso, a restauração da ordem interior acontece em camadas. Cada camada ajustada sustenta a próxima. A pessoa começa a perceber que já não precisa de tantas compensações. O excesso perde atratividade. O corpo responde melhor. A mente desacelera. A fé se torna mais silenciosa, porém mais firme. E sem perceber, ela começa a viver de um lugar mais inteiro. Isso não significa ausência de desafios. Significa presença de estrutura. Quando a ordem interior é restaurada, os problemas externos não desaparecem, mas deixam de governar. A pessoa passa a atravessar fases difíceis sem se perder nelas. Passa a enfrentar pressões sem adoecer por dentro. E tudo isso acontece porque algo essencial foi recolocado no lugar certo. Deus não está interessado apenas em aliviar seu cansaço. Ele está interessado em te sustentar inteiro. E isso só acontece quando o interior está organizado, quando o espírito governa, quando a alma administra, quando o corpo coopera. É nesse ponto que a restauração deixa de ser apenas cura e passa a ser novo modo de viver. E quando isso acontece, a pessoa entende algo profundo que antes parecia distante. A restauração verdadeira não muda apenas o que ela sente, muda de onde ela vive. Há uma diferença enorme entre viver reagindo ao que acontece fora e viver a partir de um interior organizado. Quando a ordem interior é restaurada, o centro volta ao lugar certo e tudo o que estava girando descontroladamente começa, aos poucos, a se alinhar. A Bíblia nunca prometeu uma vida sem pressões, mas sempre ensinou que é possível atravessar pressões sem se perder por dentro. O problema é que, enquanto a ordem estava quebrada, cada pressão externa era absorvida pela alma como se fosse uma ameaça. Tudo cansava, tudo pesava, tudo exigia mais do que a pessoa tinha para dar. Agora, com o interior reorganizado, essas mesmas pressões ainda existem, mas não governam mais. Isso acontece porque o espírito volta a assumir o lugar de governo. E quando o espírito governa, ele não elimina emoções, não anula o corpo, não despreza a realidade. Ele organiza, ele define prioridades, ele filtra, ele impede que tudo tenha o mesmo peso. Coisas que antes pareciam urgentes passam a ser apenas importantes. Coisas que antes pareciam insuportáveis passam a ser administráveis. Aqui a frase eixo se confirma na prática. Não mais apenas como conceito. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Mas quando essa ordem é restaurada, todo o resto começa a responder. Responder não significa perfeição, significa coerência. O corpo começa a reagir melhor porque não está mais sendo usado como depósito de tensões emocionais.
A mente começa a desacelerar porque não precisa mais vigiar tudo o tempo todo. As emoções deixam de oscilar com tanta intensidade porque não estão mais no controle. Algo muito importante acontece nesse estágio. A pessoa começa a recuperar a capacidade de discernir. Discernir quando parar. Discernir quando dizer não. Discernir quando algo que parece espiritual é, na verdade, apenas cobrança disfarçada. Discernir quando um hábito aparentemente inofensivo está começando a ocupar espaço demais. Esse discernimento não vem do medo, vem da clareza. E clareza é fruto de ordem. A Bíblia ensina que Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Onde há confusão interior constante, há desordem. Onde há desordem, algo precisa ser realinhado. Quando esse realinhamento acontece, a paz não surge como emoção passageira, mas como estado interior. Um estado que permite viver, decidir, descansar e avançar sem se violentar. É nesse ponto que muitas pessoas percebem algo surpreendente. Elas não estavam fracas, estavam sobrecarregadas espiritualmente. Carregavam pesos que não eram delas, expectativas que não foram dadas por Deus, ritmos que não respeitavam limites humanos. A restauração da ordem revela isso com muita clareza. Quando o interior se organiza, a pessoa passa a viver com mais honestidade consigo mesma. Ela para de fingir força onde já não há, para de negociar limites em nome de aprovação, para de se cobrar resultados que não dependem apenas dela. Isso não gera acomodação, gera maturidade. A maturidade espiritual não se mede pelo quanto alguém aguenta, mas pelo quanto alguém sabe governar a própria vida sem perder a alma no processo. E governar começa dentro. O corpo, nesse estágio, deixa de ser inimigo, passa a ser aliado. A pessoa aprende a escutar sinais sem pânico, aprende a cuidar sem culpa, aprende a respeitar limites sem se sentir menos espiritual por isso. Descobre que descanso também é disciplina, que pausa também é obediência, que silêncio também é fé. Enquanto isso, a alma começa a se curar das pressões acumuladas. Emoções encontram espaço para existir sem dominar. Tristeza pode ser sentida sem virar desespero. Alegria pode ser vivida sem culpa. A pessoa não precisa mais se anestesiar para suportar a vida. Ela começa a vivê-la de forma mais inteira. E o espírito, agora em posição correta, começa a direcionar com firmeza e suavidade. Não com ordens pesadas, mas com convicções claras. A pessoa passa a saber quando algo não combina mais com quem ela está se tornando. Passa a sentir incômodo onde antes havia tolerância excessiva. Passa a perceber que certas portas precisam permanecer fechadas para que a saúde interior seja preservada. Esse é um ponto-chave. Nem toda porta aberta é oportunidade. Algumas são distrações disfarçadas. Quando a ordem interior está restaurada, a pessoa não se sente obrigada a atravessar tudo. Ela escolhe com sabedoria. A Bíblia mostra que a verdadeira prosperidade não é acumular experiências, mas viver alinhado. Quando o interior está alinhado, o exterior encontra lugar. Relações melhoram. Decisões ficam mais firmes. O corpo responde com mais energia. A fé deixa de ser esforço e passa a ser descanso. Nada disso acontece de forma mágica. É fruto de um processo silencioso, consistente e profundamente espiritual. Um processo que começa quando alguém aceita olhar para dentro com honestidade e permite que Deus reorganize o que estava fora do lugar. E é exatamente por isso que tantas pessoas resistem a esse processo. Porque reorganizar dói mais do que ignorar. Mas ignorar cobra um preço alto ao longo do tempo. A restauração da ordem exige coragem, mas devolve algo que nenhuma fuga consegue devolver: inteireza. Depois que a ordem interior começa a ser restaurada, surge um ponto decisivo que muitas pessoas subestimam: a manutenção dessa ordem.
Restaurar é um processo, manter é uma escolha diária. E é exatamente aqui que muitos voltam a adoecer por dentro, não porque Deus falhou, mas porque pequenas tolerâncias vão abrindo brechas silenciosas. A Bíblia é muito clara ao mostrar que o coração humano é moldado mais pelo que ele aceita continuamente do que pelo que ele rejeita ocasionalmente. Não são os grandes erros isolados que mais deformam o interior, mas os pequenos excessos normalizados. Aquilo que se repete, aquilo que se justifica, aquilo que se tolera em nome do alívio, do costume ou da conveniência. É por isso que a frase eixo precisa ser lembrada com honestidade, não como acusação, mas como bússola. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. E essa quebra quase sempre começa com algo que parecia inofensivo. Tolerar não significa aprovar conscientemente. Muitas vezes significa apenas não confrontar, não parar, não ajustar, não revisar escolhas. A pessoa percebe que algo está drenando sua energia, mas segue permitindo. Sente que algo está ocupando espaço demais, mas continua justificando. Nota que certos hábitos já não fazem bem, mas insiste porque sempre foi assim. A Bíblia mostra que aquilo que você não governa acaba te governando. Não importa se é algo emocional, comportamental ou até espiritual. Se ocupa seu tempo, sua atenção e sua energia de forma desproporcional, está moldando você por dentro. E o problema não é o hábito em si, mas o lugar que ele ocupa. Quando a ordem interior está restaurada, o espírito começa a gerar incômodos saudáveis. Não para condenar, mas para proteger. Incômodos que surgem quando algo começa a sair do eixo, quando o descanso vira fuga, quando o alimento vira compensação, quando o trabalho vira anestesia, quando até atividades legítimas passam a ser usadas para evitar o silêncio. Muita gente se assusta com esse incômodo e tenta abafá-lo, mas esse incômodo é um presente, ele é sinal de sensibilidade restaurada. Antes, quando a ordem estava quebrada, a pessoa não sentia nada, ou sentia demais e não sabia por quê. Agora, ela começa a perceber rapidamente quando algo ameaça o equilíbrio. É aqui que escolhas simples se tornam espirituais. Decidir parar antes de se esgotar. Decidir dizer não sem culpa. Decidir descansar sem justificar. Decidir mudar um hábito que já não sustenta a saúde interior. Nada disso parece grande do lado de fora, mas por dentro está reorganizando estruturas profundas. A Bíblia ensina que o coração precisa ser guardado, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar não é isolar, é selecionar. É escolher o que entra, o que permanece e o que precisa sair. E isso exige maturidade, não radicalismo. Exige consciência, não medo. Quando alguém não revisa o que tolera, a ordem restaurada começa a se fragilizar. Não de uma vez, mas aos poucos. A alma volta a acumular. O corpo volta a compensar. O espírito volta a ser abafado. E a pessoa se pergunta por que a paz diminuiu, por que o cansaço voltou, por que a fé pareceu perder força. Quando, na verdade, a resposta está nas concessões silenciosas. Deus não pede perfeição. Ele pede governo interior, governo sobre ritmos, governo sobre desejos, governo sobre excessos. Não para controlar a vida, mas para preservá-la, porque aquilo que não é governado acaba cobrando um preço alto com o tempo. Quando a pessoa aprende a reduzir tolerâncias, algo poderoso acontece. O interior se estabiliza. A vida fica mais simples, menos barulho, menos urgência artificial, menos necessidade de compensação. A saúde começa a se manifestar de forma integral, não como ausência de problemas, mas como presença de equilíbrio. A Bíblia nunca separou espiritualidade de prática diária.
Pelo contrário, ela revela que a vida espiritual se manifesta nas escolhas mais simples, no que você come, no que você consome, no que você permite, no que você repete, no que você normaliza. E tudo isso volta ao ponto central. O que você tolera todos os dias molda quem você se torna por dentro. Se você tolera excesso, o excesso cresce. Se você tolera desordem, a desordem se espalha. Se você tolera limites, os limites te protegem. Se você tolera equilíbrio, o equilíbrio se fortalece. Manter a ordem interior não é viver em vigilância paranoica, é viver em alinhamento consciente. É saber que nem tudo que traz alívio imediato traz saúde duradoura. É entender que algumas renúncias não são perda, são proteção. Quando essa consciência se firma, a restauração deixa de ser frágil. Ela se torna estrutura. E uma estrutura bem construída sustenta fases difíceis sem colapsar. Sustenta pressão sem adoecer. Sustenta crescimento sem se perder. Um dos maiores sinais de que a ordem interior começou a ser restaurada é a capacidade de discernir. Discernir não apenas o que é certo ou errado, mas de onde vêm os impulsos que movem suas escolhas. Porque nem tudo o que parece cuidado é realmente cuidado. Nem tudo o que traz alívio é saudável. Nem tudo o que é permitido sustenta a vida por dentro. Quando a ordem interior estava quebrada, essa distinção era quase impossível. A alma cansada buscava qualquer coisa que aliviasse a pressão. O corpo exausto aceitava qualquer compensação. O espírito, abafado, mal conseguia alertar. Mas agora, com o interior mais organizado, surge algo novo, consciência. E consciência dói no começo, porque ela revela verdades que antes eram evitadas. Revela que muitos hábitos não eram descanso, eram fuga. Que muitos excessos não eram necessidade, eram anestesia. Que muitas escolhas não vinham de liberdade, mas de carência. É aqui que a frase eixo ganha ainda mais peso, porque ela não é teórica. Ela se manifesta na prática diária. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. A quebra da ordem faz a pessoa confundir cuidado com indulgência. Ela chama de descanso aquilo que apenas distrai. Chama de autocuidado aquilo que apenas compensa. Chama de liberdade aquilo que, na verdade, começa a dominar. E o problema não é moral, é estrutural. Deus não está interessado apenas em tirar coisas da sua vida. Ele está interessado em reposicionar coisas. Há práticas que continuam existindo, mas em outro lugar, com outro peso, com outro propósito. Quando a ordem interior é restaurada, nada precisa ser radicalizado de forma violenta. Tudo é ajustado com sabedoria. Discernir começa quando a pessoa aprende a fazer perguntas simples, porém profundas. Isso que eu faço me fortalece ou apenas me distrai? Isso que eu consumo me organiza ou me fragmenta? Isso que eu repito me aproxima de quem estou me tornando ou me afasta? Essas perguntas não geram culpa, elas geram direção. A Bíblia ensina que o Espírito Santo guia em toda a verdade. Essa verdade não vem como acusação, mas como luz. E a luz não machuca, ela mostra. Quando algo é mostrado, você ganha a escolha. Antes, você reagia. Agora, você escolhe. É aqui que muitos percebem que estavam tentando resolver um problema espiritual com soluções emocionais. Tentavam preencher vazios com excessos. Tentavam silenciar o cansaço com estímulos. Tentavam curar a alma apenas cuidando do corpo. E, novamente, a frase eixo se confirma com precisão. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Mas quando essa ordem começa a ser restaurada, o discernimento devolve algo precioso: autogoverno. Não controle rígido, mas domínio consciente. A pessoa não vive mais refém de impulsos. Ela percebe o impulso, mas não precisa obedecer a ele. Ela sente o desejo, mas pode avaliá-lo.
Ela reconhece a carência, mas não precisa compensá-la de qualquer forma. Isso muda completamente a relação com o corpo. O corpo deixa de ser visto como problema e passa a ser visto como mensageiro. Ele sinaliza quando algo está em excesso, quando algo está em falta, quando algo precisa ser ajustado. E agora, a pessoa escuta sem medo. O discernimento também protege contra extremos espirituais. A pessoa não cai na culpa constante, nem no relaxamento inconsequente. Ela entende que saúde espiritual não é rigidez, é alinhamento. Não é privação, é ordem. Não é viver se policiando, é viver consciente. Quando esse discernimento se estabelece, a vida começa a ganhar outro ritmo. Um ritmo mais humano, mais bíblico, mais sustentável. O excesso perde charme, a pressa perde força, o barulho perde autoridade. E a paz começa a ocupar espaço. Essa paz não é ausência de luta, é presença de governo, governo interior, governo espiritual, governo emocional. É a pessoa vivendo a partir de dentro, não sendo empurrada de fora para dentro. E mais uma vez, a verdade central do vídeo se revela sem esforço. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Mas quando ela é restaurada, o discernimento impede que a doença volte a governar. Esse discernimento não surge da noite para o dia. Ele é treinado pelo silêncio, treinado pela escuta, treinado pela disposição de ajustar o que precisa ser ajustado, sem orgulho, sem medo, sem desculpas. A pessoa começa a entender que não precisa experimentar tudo, responder tudo, aceitar tudo. Ela aprende que dizer não também é uma forma de cuidar, que parar também é uma forma de avançar, que reduzir também é uma forma de proteger. Isso prepara o coração para algo ainda mais profundo, a consolidação da cura como estilo de vida, não como fase passageira. Existe um momento no processo em que a pessoa percebe que algo mudou de forma definitiva. Não porque todos os problemas desapareceram, não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ela já não vive mais do mesmo lugar interior. A cura deixa de ser um esforço consciente e passa a ser um modo de viver. Esse é um marco silencioso. Não vem com euforia, não vem com grandes anúncios. Ele se manifesta na forma como você reage, na maneira como escolhe, no ritmo que passa a respeitar. O interior já não vive em guerra constante. Há tensão, sim, mas não há caos. Há desafios, mas não há colapso. Isso acontece porque a ordem foi restaurada e agora está sendo sustentada. Quando a cura se consolida, a pessoa começa a perceber que muitos conflitos que antes pareciam inevitáveis eram, na verdade, frutos de desorganização interna. Decisões tomadas no cansaço, respostas dadas no impulso, compromissos assumidos além do limite. Tudo isso parecia normal, mas estava corroendo por dentro. E mais uma vez, a verdade central se impõe com clareza. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Mas agora, com a ordem restaurada, o efeito se inverte. O que antes adoecia passa a fortalecer. O que antes drenava passa a organizar. O que antes exigia demais passa a ser colocado no lugar certo. A pessoa aprende a viver com prioridades claras. Não vive mais tentando dar conta de tudo ao mesmo tempo. Aprende que dizer sim para tudo é muitas vezes dizer não para si mesma. E aprende, sobretudo, que não é espiritual viver permanentemente exausto. A Bíblia nunca glorificou o esgotamento. Pelo contrário, ela honra o descanso, o limite, a pausa. Deus não se revela na pressa. Ele se revela na constância. E constância exige um interior bem governado. Quando a cura vira estilo de vida, o corpo responde de forma diferente. Não porque virou imune ao cansaço, mas porque deixou de ser usado como depósito de tensões emocionais. A pessoa começa a dormir melhor, a se alimentar com mais consciência,
a perceber quando está indo longe demais. O corpo deixa de gritar porque está sendo escutado. A alma, por sua vez, deixa de viver no modo de sobrevivência. Emoções não somem, mas deixam de comandar. A pessoa sente, mas não se perde no que sente. Fica triste sem afundar. Fica alegre, sem culpa. Aprende a lidar com frustrações sem se compensar de forma destrutiva. E o espírito, agora firme no centro, governa com suavidade. Ele orienta decisões, ajusta ritmos, gera convicções claras. A fé deixa de ser algo que a pessoa força e passa a ser algo que a sustenta. Esse é um dos maiores sinais de cura verdadeira. A fé deixa de cansar. Quando alguém vive espiritualmente desalinhado, até a fé se torna pesada. Orar cansa. Ler a Bíblia pesa. Silenciar incomoda. Mas quando a ordem interior é restaurada, essas práticas deixam de ser obrigações e passam a ser fontes de vida. E isso acontece porque agora tudo está no lugar certo. É nesse ponto que a pessoa entende algo que antes parecia abstrato. Deus não queria apenas tirá-la da dor, Ele queria ensiná-la a viver de forma saudável. Não apenas sobreviver às fases difíceis, mas atravessá-las sem perder a alma. A cura como estilo de vida também muda a forma como a pessoa se relaciona com os outros. Ela deixa de projetar carências, de cobrar excessivamente, de se sentir responsável por tudo. Aprende a amar sem se esvaziar. Aprende a ajudar sem se sacrificar além do limite. Aprende a servir sem se perder. Isso não é egoísmo, é maturidade. A Bíblia mostra que ninguém consegue amar bem quando está desorganizado por dentro. Ninguém consegue cuidar do outro quando vive em constante exaustão. Ninguém consegue sustentar propósito quando vive compensando vazios. Por isso, Deus começa dentro. E sempre que alguém tenta pular esse processo, o resultado é o mesmo. O exterior até muda por um tempo, mas o interior continua adoecido. Porque, mais uma vez, a verdade permanece imutável. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Mas quando essa ordem é preservada, a vida ganha estabilidade. Não uma estabilidade rígida, mas uma estabilidade viva, flexível, humana, espiritual. Uma estabilidade que permite crescer sem colapsar. A pessoa não vive mais correndo atrás de experiências para se sentir viva. Ela vive. Não precisa mais de excessos para se sentir completa. Ela está inteira. Não precisa mais fugir do silêncio. Ela encontra Deus nele. Esse é o ponto em que a cura deixa de ser um tema e passa a ser uma realidade diária. Há um ponto decisivo na jornada de restauração que costuma ser negligenciado: permanecer. Muitas pessoas experimentam momentos reais de cura, clareza e alinhamento, mas depois se veem confusas ao perceber que, algum tempo depois, velhos padrões tentam reaparecer. Isso não significa fracasso. Significa que a vida continua exigente e que a ordem interior precisa ser protegida, não apenas restaurada. A Bíblia nunca prometeu que o mundo facilitaria a manutenção da saúde interior. Pelo contrário, ela alerta que pressões externas, estímulos constantes e demandas excessivas competem pelo centro do coração. Permanecer alinhado não é viver isolado da realidade, é viver governado por dentro. Quando a ordem interior foi restaurada, algo precioso voltou ao lugar: o centro. E é o centro que precisa ser guardado, não com medo, mas com discernimento. Porque tudo o que tenta ocupar o centro, sem permissão, começa a desorganizar o resto. Aqui, a verdade volta a se impor com força silenciosa. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Permanecer alinhado exige vigilância saudável. Vigilância não é paranoia. É cuidado contínuo. É perceber cedo quando o ritmo acelera demais, quando o corpo começa a ser usado novamente como válvula de escape.
quando a alma começa a acumular tensões sem espaço para processá-las, quando o espírito começa a perder voz no meio do barulho. Essa vigilância se manifesta em escolhas simples, porém consistentes. Escolher parar antes de se esgotar. Escolher não normalizar o excesso. Escolher respeitar o descanso. Escolher reduzir estímulos quando percebe que a mente já está saturada. Nada disso é radicalismo, é sabedoria prática. O mundo ensina que parar é perder. A Bíblia ensina que parar pode ser proteção. Deus não mede produtividade como o mundo mede. Ele mede obediência, coerência e fidelidade ao processo. Quando você aprende a permanecer alinhado, percebe que não precisa correr para provar valor. O valor já foi estabelecido por dentro. Permanecer também exige revisar tolerâncias com frequência. Aquilo que você tolera hoje pode não ser o que você tolerava antes. E isso é sinal de crescimento, não de fraqueza. À medida que a sensibilidade espiritual aumenta, certas coisas deixam de caber. Não porque se tornaram pecaminosas de repente, mas porque passaram a ocupar espaço demais. A Bíblia mostra que maturidade espiritual não é acumular práticas, mas refinar escolhas. É aprender a dizer, isso já não me serve, sem culpa. É aprender a fechar portas que antes pareciam inofensivas. É entender que nem tudo que é permitido edifica, e nem tudo que edifica precisa ser frequente. Quando a pessoa não protege o que foi restaurado, o desgaste não volta de forma escancarada. Ele retorna silencioso, primeiro como cansaço leve, depois como irritação frequente, depois como perda de foco, depois como necessidade de compensação. E quando percebe, a pessoa está novamente tentando resolver efeitos externos sem olhar para a raiz. Por isso, permanecer alinhado é uma prática diária de honestidade interior. É perguntar a si mesmo com sinceridade, isso que estou fazendo sustenta a ordem que Deus restaurou em mim? Ou apenas me distrai temporariamente? Essa pergunta não acusa, ela orienta. Aqui, mais uma vez, a frase eixo funciona como bússola. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Mas quando ela é protegida, todo o resto encontra estabilidade. Permanecer também envolve aceitar que a vida tem estações. Há momentos de avanço intenso e momentos de recolhimento. Há fases de expansão e fases de cuidado. Ignorar isso é tentar viver sempre no mesmo ritmo, e isso cobra um preço alto. Deus trabalha em ciclos, não em linhas retas. Quando a pessoa aprende a respeitar essas estações, a culpa diminui. Ela para de se comparar, para de se cobrar por não estar sempre no auge. Aprende que cuidar do interior também é reconhecer limites sem se julgar por eles. Esse entendimento gera paz profunda. Uma paz que não depende de tudo estar resolvido, mas de tudo estar ordenado. E ordem gera sustentação. Sustentação gera constância. Constância gera maturidade. Ao permanecer alinhado, a pessoa descobre algo libertador. Ela não precisa lutar todos os dias para não adoecer. Ela apenas precisa não abandonar o governo interior que foi restaurado. O esforço diminui porque a estrutura está firme. E quando a estrutura está firme, a vida pode até balançar, mas não desmorona. Chegar até aqui não foi por acaso. Quem permanece ouvindo uma mensagem como essa, não está apenas buscando alívio momentâneo. Está buscando entendimento. E entendimento muda tudo. Porque quando você entende onde a desordem começa, você para de lutar contra os sintomas e começa a cuidar da raiz. Ao longo dessa jornada, uma verdade ficou clara, simples e profunda ao mesmo tempo. Quando a ordem interior é quebrada, todo o resto começa a adoecer. Não porque Deus se afastou, não porque você falhou, mas porque o ser humano não foi criado para viver fora de ordem. Quando o espírito perde o lugar de governo, a alma se sobrecarrega.
Quando a alma se sobrecarrega, o corpo sente. E quando o corpo sente por tempo demais, a vida inteira começa a perder leveza. A restauração que Deus propõe não é superficial. Ela não é maquiagem espiritual. Ela não é um empurrão emocional para te fazer aguentar mais um pouco. Ela é uma reorganização profunda, silenciosa e consistente do interior. Deus não quer apenas que você funcione, Ele quer que você viva inteiro. Talvez você tenha percebido que muitas dores que carregava não vinham apenas das circunstâncias, mas da forma como estava vivendo por dentro. Ritmos acelerados demais, tolerâncias excessivas, limites ignorados, silêncios evitados. Tudo isso parecia normal, até começar a cobrar um preço alto. E quando Deus começa a curar, Ele não faz isso te acusando. Ele faz isso te chamando para mais consciência, para mais alinhamento, para mais verdade. A cura começa quando você aceita olhar para dentro sem medo e permite que Deus coloque cada coisa no seu devido lugar. Essa cura não te afasta da realidade. Pelo contrário, ela te prepara para enfrentá-la sem se perder, com discernimento, com equilíbrio, com maturidade espiritual, com respeito ao corpo, à alma e ao espírito. A partir daqui, o convite não é para você fazer mais, é para você viver melhor, viver com menos barulho interno, com menos necessidade de compensação, com mais clareza sobre o que te fortalece e o que te enfraquece, com mais fidelidade ao processo que Deus iniciou dentro de você. Antes de você sair, eu quero muito te ouvir. O que dentro de você Deus tem tratado com mais cuidado neste tempo? Comenta aqui embaixo. Eu leio todos os comentários, respondo muitos e oro por vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora. Esse espaço existe para ajudar pessoas a viverem uma fé equilibrada, saudável e profunda, espírito, alma e corpo alinhados. E se você quer continuar entendendo como Deus trabalha nos processos invisíveis antes das grandes transformações, assista agora o vídeo que está aparecendo na tela. Ele vai ampliar ainda mais a sua visão espiritual e te ajudar a discernir os próximos passos com clareza.